Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje é o dia de falarmos sobre esta gigante nacional empresa de armazenagem pós-colheita, a Kepler Weber ou Weber. Interessante que esta empresa foi um dos primeiros vídeos que a gente trouxe no canal. Também faz parte da nossa tese de investimento para 2024 e eu gostaria de trazer para vocês algumas novidades e alguns dados importantes que a Kepler acabou de trazer, especialmente agora nesse janeiro, né? E como que isso pode impactar a nossa visão sobre a empresa. Então, ela é uma empresa que a gente já vem falando bastante tempo. Quando a gente olha aqui os números, né, a gente até pode perceber que ela vem crescendo bastante, especialmente aqui, né, nesses últimos anos. Ela vem pagando bons dividendos e vem com boa visão do mercado, especialmente alguns analistas e bancos, né, casas de investimento. Tanto é que quando a gente olha aqui nos noticiários, grandes grupos já estão dando recomendação de compra. Recentemente, até mesmo a XP fez uma visita na empresa e fez recomendação, e também algumas visão de futuro, né, do que a empresa vem fazendo. Interessante que quando a gente olha aqui para ela, né, ela vem realmente nos surpreendendo na questão aí dos lucros, né, trazendo cada vez mais lucros para os seus acionistas. Até mesmo eu peguei aqui esta apresentação que mostra um pouco sobre qual que é a visão dela para o futuro e como ela está hoje, né? Então, o que a gente pode observar aqui é que ela é uma empresa que já atinge a escala de bilhões em receita. Então, a receita dela nos primeiros 9 meses de 2023 já foi 1 bilhão. É uma empresa que tem 40% de market share no pós-colheita na América Latina. Por isso dissemos aí que ela é uma gigante nacional. É uma empresa que já conta com quase 2 mil colaboradores, tem capacidade de fornecimento de 5 milhões de toneladas ano, duas fábricas, presente em 53 países, tem uma margem EBITDA de 21% e dê só uma olhada nesse ponto, olha. O ROIC dela, ou seja, o retorno sobre o capital investido já é em 50%. Excelente empresa que vem realmente se destoando de algumas empresas aí da nossa bolsa de valores, né? Sobretudo com novos programas, né, sobre incentivo à indústria nacional, ela pode se beneficiar muito. Hoje ela tem duas plantas de fabricação, né, em Panambi, Rio Grande do Sul, e também em Campo Grande. Ela é uma empresa que opera no estado da arte dos equipamentos que ela produz e é uma das principais marcas na América Latina, né? Podemos destacar aqui a produção de silos, transportadores, elevadores, máquinas de limpezas, granéis, secadores, itens de segurança e canalização. Então, ela domina o estado da arte no que diz respeito à pós-colheita. Lembrando que você não pode necessariamente colher o grão e simplesmente sair vendendo. Você precisa de um tratamento pós-colheita, obedecendo, por exemplo, ciclos de commodity. Se ele está muito baixo, né, você pode armazenar, né, esses grãos em silos, também fazer a secagem para que você não perda e tenha uma longevidade no grão, né? E quando ele estiver num preço mais ascendente, então ele é tirado dos silos e vendido no mercado spot, né? Então é uma situação extremamente importante para as lavouras, para as fazendas, né? Ainda mais no Brasil, onde você tem o agro muito pujante, né? E uma coisa interessante é que quando a gente observa aqui, né, na apresentação da própria Kepler, a gente pode observar que ela trabalha em todos os pontos da cadeia no pós-colheita. Então você tem aqui a produção e colheita. Então ela tem aqui, olha, parte das fazendas, que ela vai lá e instala os silos. Ela tem a instalação em cooperativas, parte de logística na transformação, na exportação, no consumo e também no digital. Sim, ela também tem métodos de controle digital e IoT. Por exemplo, veja só os pilares aqui sobre a tese de investimento na Kepler. Ela coloca alguns pontos que é bem interessante. Ó. Hoje ela fala aqui sobre a população. Imagine que hoje a gente tem aqui uma população de aproximadamente 8 bilhões de habitantes, né? Aqui, né? 8 bilhões. Em 2030, 8,5. Em 2058, 10 bilhões de habitantes, ok? Então, imagine isso. Uma vez que você tem um crescimento desta população, você tem um crescimento na ordem de consumo. Em 1960, você consumia uma determinada quantidade de proteína, agora em 23 é 400% a mais. A classe média, em termos percentuais, já representa a maior população no mundo.
Bom, então se você tem uma população aumentando a sua renda, consumindo mais proteína, e a gente sabe que a proteína depende sumariamente de grãos para alimentação, né? Então, desde a parte de suínos, bovinos, frango, todos eles dependem de grãos e também da própria venda de grãos, você sabe que existe aqui uma necessidade, uma demanda muito grande. Muito bem. Sabendo disso, o que acontece? Bom, sabemos que a safra, ou seja, a produção de grãos, tende a aumentar. Então, de 2023, propagando aqui para 2024, você vai ter um aumento bem grande. O que em 2000 era cerca de 84 milhões de toneladas, em 2024 será aqui por volta de 324 milhões de toneladas. Então, você tem uma multiplicação aqui de quase 6 vezes aproximadamente. Então, o que acontece? Sabendo disso, ela coloca aqui na sua tese de investimento o seguinte ponto. Se você produz mais grãos, você vai precisar armazenar, não concorda? E aqui o Brasil tem um déficit muito grande de armazenamento de grãos. Hoje está aqui em cerca de 125 milhões de toneladas. Para daqui cerca de 9 anos, serão 550 milhões de toneladas. E você tem aqui uma necessidade de construir mais silos para poder armazenar esses grãos. Tanto é que, comparativamente, o Brasil tem aqui bem menos do que a Argentina na questão de capacidade de armazenamento nas fazendas. Veja, por exemplo, que o Canadá é 85% de armazenamento, né, que tem unidades de armazenamento nas suas fazendas. Os Estados Unidos, 65%. Na Europa, 50%. A Argentina, 40%. E o Brasil, 15%. O que a gente observa aqui? Uma capacidade de crescimento, né, um mercado aqui muito grande, sobretudo com novas entradas de investimento e fomento, para que o Brasil aumente a quantidade de instalações de silos, né, e pós-colheita, parte de armazenagem, secagem, transporte, né, aqui no Brasil, podendo aumentar este número. Lembrando que o Brasil hoje é um celeiro do mundo, né, o maior produtor aí em diversas frentes de grãos, de álcool, de café, enfim, né. Sabendo disso, entendendo esse gap, faz jus à nossa tese, ao nosso olhar aqui para Kepler. Lembrando que não é uma recomendação, e sim aqui uma sugestão de estudo, né? Muito bem. Outra coisa que a gente pode observar, unidades de negócio. Aqui, ela recentemente lançou esse plano, que ela até fala que quer se parecer aqui com uma Disney, né, do agro. Por quê? Porque a Disney tem os seus filmes, mas ela também tem outros canais, desde parques temáticos, produtos, lançamentos, tudo mais. A Kepler Weber, desculpa se eu estou falando errado, se vocês puderem me corrigir aí, caso seja Weber ou Weber, né? Mas a Kepler hoje ela tem ou planeja ter aqui, olha, tudo conectado dentro desse core de atuação pós-colheita, reposição de peça, centros de distribuição, serviços técnicos, serviços financeiros, treinamento, manutenção, e-commerce, IoT, controle das fazendas digitais que vem crescendo bastante, seguro muito importante, né? Haja vista aí o Ninho, equipamentos conectados, né? Até hoje está Starlink implantado em diversos equipamentos de colheita, né? Enfim, então tudo isso dentro aqui desse core de atuação da Kepler. Então, ela não só está olhando o seu próprio mercado, mas também fazendo a espécie de um marketplace do pós-colheita. Isso é muito interessante, porque isso traz receitas em diversas frentes. É muito legal saber disso, né? Ela até mostra um pouco aqui do seu digital, e agora a gente pode olhar aqui a questão do parâmetro financeiro. Ela até fala, né, que ela tem crescimento em diferentes ciclos, porque ela não depende necessariamente só de safra. Quando a commodity está baixa, os fazendeiros precisam acomodar esses grãos e também secar para não perder, não concorda? E se está alto, eles vão tirar e vão armazenar mais. Então, ela é quase que um colchão anticíclico aqui. É interessante, né? Então, observem, por exemplo, aqui, ó, crescimento em fazendas, né? Olha, vamos lá, ela já cresceu cerca de 41%. No agroindustrial, 20%, negócios internacionais, 12%, portos e terminais, lembrando que ela também tem logística, né, 10%, reposição, serviços, né, ou seja, ela faz o aftermarketing dela, né, 35%. Pois é, bem interessante. A redução na ciclagem aqui também, ela se comporta como se fosse um head da área que a gente pode falar da área do agro. E eu gostaria de mostrar um pouco mais aqui para vocês. Ó, aqui também tem a questão dos dividendos, que é importante,
que é o que a gente prioriza aqui. Ela teve algumas distribuições extraordinárias por conta de o dinheiro que entrou, mas basicamente ela está operando entre a ordem de 50% a 80% da distribuição do seu lucro líquido, né? Isso é muito importante. Está no cerne da empresa, é um dos pilares a distribuição de dividendos para aqueles que caçam dividendos, que é uma também das nossas filosofias aqui de investimento, isso é muito importante. Quando a gente observa até os valuations da empresa, veja que nos últimos 12 meses ela está meio que estagnada, lembrando que ela subiu bastante, depois caiu um pouquinho, dividendos bem atrativos, as máximas foi 11,96, mínima de 6,69. Diz aí para nós qual que é o seu PM, seu preço médio, só para a gente ter uma ideia aqui. E hoje ela está cotada a 10,25, tendo até uma alta aqui nesta cotação. Me lembro que quando eu comecei a investir na Kepler, ela não era uma empresa de liquidez média diária milionária. Hoje ela já está alcançando quase 15 milhões de média diária de liquidez, né? Uma coisa importante, né? Ela está um pouquinho esticada, mas lembrando que é normal do setor. Você vai pagar 2 vezes 71 aqui em relação ao seu valor patrimonial. O PL dela já está mais acomodado, porque é uma empresa que está dando bastante lucro. Ó. O lucro por ação está sendo 1,47, ok? Parte de endividamento. Se você procura uma empresa que é bem eficiente, que rentabiliza bastante e tem baixa dívida, Kepler é um case para você estudar, porque ela tem dinheiro em caixa, margem bruta e margem líquida mais do que 2 dígitos, né? 2 dígitos fortes, rentabilidade, ROI, como ela tem caixa, você pode até considerar o ROI 38% e ROIC 29% ou 28%, crescendo receitas e lucros ainda não reportados. Subiu um pouco aqui a taxa de aluguel, tomar cuidado aqui com o preço no curto e médio prazo, porque as taxas de aluguel estão um pouco altas, tá? 2,41, pode ter bastante volatilidade nos preços aí, ok? Mas é bem interessante, a empresa distribui bons dividendos e se a gente for fazer aqui um cálculo médio dos últimos 5 anos, veja que os dividendos estão crescentes, mantendo entre, vamos colocar aqui, né, 50% a 80% de payout, né, ou seja, distribuindo o seu lucro líquido. E se a gente for fazer aqui um cálculo meio que médio, aproximadamente 70 centavos, vamos ver quanto que daria, né? Vamos colocar aqui 70 centavos, dividido por 0,06, nosso dividendo ideal de 6%, daria um preço de R$ 11,66. Vamos ver quanto que ela está cotada hoje, ó, R$ 10,25. Então existe ainda aqui, né, uma certa margem de segurança para aqueles que buscam investir baseado nos dividendos. Você quer que eu faça uma análise ainda mais profunda da Kepler Weber? Coloca aí no campo dos comentários. Ah, pessoal, e não esqueça de dar aquele like e também se inscrever aí no nosso canal.